Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês aí? Espero que esteja tudo bem, né? Nessas férias forçadas. Férias não, suspensão de aulas. Mas estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades escolares. Vocês não se livraram de nós. E nem nós de vocês. Bom, meninos, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo que finalizamos o primeiro, segundo e terceiro módulo, não é? Paramos no quarto módulo, que ficou para a última prova, a AV2. Então, nós vamos continuar o módulo 4 e o módulo 5, que está na apostila de vocês, no material de vocês, de língua portuguesa, o módulo 4 e o módulo 5, porque esses dois módulos dizem respeito ao mesmo assunto, tratam do mesmo assunto, que é a polissemia, o significado das palavras, os efeitos de sentidos das palavras. Só que um é mais avançado que o outro. Nesse slide a gente vai mais ou menos trabalhar o conteúdo desses dois módulos, então, tá? Então, esse conteúdo está na página 37, módulo 4 de vocês, certo? Então, isso é o que nós vamos estudar, o estudo do significado das palavras em dados contextos. Nós sabemos que as palavras exercem diferentes significados, né? Dependendo do contexto em que elas são utilizadas. Para isso, eu trouxe essa tirinha aqui para vocês analisarem. Essa do Jean-Paul Sartre no exército. Jean-Paul no exército. Olha como é que ele reagiria no exército. Vem o comandante e diz para o pelotão: pelotão, sentido. E o soldado interpreta, levanta a mão lá e diz: sentido de quê, senhor? E aí, perceberam que as palavras cumprem diferentes significados dependendo da maneira como ela é recebida e do contexto em que são dadas? Na palavra do comandante tem um sentido, tem um significado. Na acepção do soldado, a mesma palavra tem uma outra acepção. Ele não entendeu o comando. Vamos ver se vocês captaram a mensagem. Na tirinha, sentido recebe duas acepções. Na fala do soldado, ela cumpre a mesma acepção de quê? O que vocês marcariam? A, sentido com o que lhe fizeram, não o procurou mais. É esse o valor semântico da palavra sentido na acepção do soldado? Ficou magoado? Ele acha que o comandante ficou magoado? Sua decisão apressada não revela muito sentido, ou seja, não tem muita razão de ser. Ou na C, ninguém compreendeu o sentido da sua atitude. É esse o mesmo valor semântico dessa palavra? Ou D, o caminho bifurca-se em dois sentidos, em duas direções. Seria esse o significado? Ou ainda, letra E, muitos escritores buscam o sentido das coisas, o porquê das coisas. Qual que vocês marcariam? Eu tenho certeza que vocês acertaram. Tenho certeza absoluta que todos foram na letra E. Sim, exatamente isso. A maneira como o soldado interpretou a palavra sentido dita pelo comandante foi essa mesma dessa frase. Muitos escritores buscam o sentido das coisas, que não foi o mesmo valor semântico para a ordem, o comando dado pelo comandante, né? Que era de posicionamento do exército, né? De ficar naquela postura ereta à espera do próximo comando. Então, a partir dessa tirinha, nós podemos perceber que as palavras possuem diferentes sentidos, dependendo do contexto em que são faladas, expressadas, e da maneira como elas são recebidas, ok? Então, nessa aula, nós vamos estudar algumas relações significativas, como sinonímia, antonímia, ambiguidade, o duplo sentido, a polissemia das palavras, a homonímia, a paronímia, palavras deíticas e palavras anafóricas, implícitos, que são os pressupostos e subentendidos. Vou tentar fazer com que essa aula não seja tão longa assim. Se ficar muito longo, eu vou parar em um certo ponto para vocês continuarem o vídeo para assistir o vídeo em outra postagem, tá? Ou então vocês dividem o vídeo e assistem por partes, ok? Para não perder o equilíbrio aqui. Então vamos lá. A primeira coisa que nós vamos fazer é diferenciar duplo sentido de ambiguidade, porque as duas coisas são diferentes. Percebam esse cartaz publicado na época, na revista Época, alguns anos atrás. Seja mais um filho da mãe. Mas sem o restante da mensagem, você não entende o que ele quer dizer.
5 de junho é o Dia Mundial do Meio Ambiente. É uma grande oportunidade para você mostrar que não é um filho desnaturado. Então, que filho da mãe? Qual o sentido da palavra, da expressão filho da mãe aqui? O sentido é não ser um filho desnaturado. Muito diferente do contexto em que habitualmente é utilizado, que é para xingar o outro, para dar chega para lá no outro, o filho da mãe. Não é assim? Então, nesse contexto, a expressão filho da mãe exerceu o duplo sentido, que é a propriedade que tem certas palavras e expressões da língua de serem interpretadas de duas maneiras diferentes, tá? Em um contexto significa uma coisa e o outro significa outra, uma espécie de trocadilho. Veja se vocês percebem aqui. Que palavra tem duplo sentido aqui? Vem o caminhão, verba, desvio. Qual que tem duplo sentido? Isso mesmo, desvio. Desvio de direção, como na estrada, no sentido denotativo da palavra, ou desvio da verba que vai para o bolso dos políticos públicos, ao invés de dar boa moradia, segurança, combate ao coronavírus, vai lá para o bolso dos políticos corruptos. Perceberam? A palavra desvio tem duplo sentido. Olha essa outra aqui também. Que foi? Nada. 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 A palavra nada aqui podia ser interpretada como verbo nadar, e o outro como advérbio de negação, nada. Né? Duplo sentido para a palavra também. Olha essa outra aqui. O duplo sentido, ele tem muito a ver com conotação. Nós já estudamos em aulas anteriores o que significa conotação. Conotação é sentido figurado, diferente do sentido denotativo, que está ligado à realidade, aos fatos, ao sentido verdadeiro das palavras, né? Ao sentido real. O duplo sentido está ligado à conotação. Percebam esse cartaz que trata do fim da série Arquivo X. Durante 9 anos, mantivemos milhões de espectadores presos em suas casas. Esse sentido de presos, é preso de verdade, no sentido denotativo? Não. É o sentido conotativo. Presos por quê? Quem nunca ficou preso a uma série, a um filme, a uma saga de livro que você só consegue parar quando termina, né? Em 28 de agosto, eles serão libertados. Olha como a palavra tem um duplo sentido. O duplo sentido tem a ver com a conotação, né? Aquele sentido em que o leque de possibilidades semânticas se abrem para expressões, para frases, né? E períodos. Muito diferente da ambiguidade. Percebam esses 3 casos aqui. Essa capa desse livro, por exemplo, aqui, ó. Não faça, do Richard Carlson. Não faça tempestade em copo d'água para homens. Mantenha simples, diminuir o estresse no mundo competitivo. Vejam que o título do livro, Não faça tempestade em copo d'água para homens, ficou estranho o sentido, não é? Complicado de se entender. É diferente do duplo sentido. O duplo sentido promove humor, a expressão. A ambiguidade promove confusão. Você não sabe exatamente a que se refere a frase. Aqui poderia mudar alguma coisa, a disposição do texto, o livro que é para homens, né? Então, ou a fonte, a cor da fonte, para que o leitor conseguisse interpretar. É isso que promove a ambiguidade, confusão, dificuldade de entendimento. Olhem esse outro exemplo aqui. O ladrão roubou a casa de José com sua própria arma. A arma de quem? Do ladrão ou de José? Menino vê incêndio do prédio. Ele vê fora do prédio o incêndio, ou ele está dentro do prédio e vê o incêndio? Então, todas essas orações apresentam aquilo que nós chamamos de ambiguidade, que é a indeterminação de sentido que certas palavras ou expressões apresentam, dificultando a compreensão do enunciado. É muito diferente do duplo sentido. O duplo sentido é proposital. E as ambiguidades nem sempre são propositais. Olhem outros exemplos. Mantenha seu cão fora dos jardins e recolha suas fezes. Fezes de quem? Do dono ou do cachorro? A ambiguidade aqui gerada pelo pronome possessivo. Normalmente, esses pronomes geram ambiguidade. Eles devem ser evitados em dissertações, porque adquirem um sentido absurdo e criam um problema na construção do texto. Que tal corrigir esse problema? Como é que a gente poderia corrigir esse problema? Assim, recolha as fezes do seu cão e mantenha-o
fora dos jardins. Vejam que agora acabou com toda a confusão de sentido. Olha esse outro aqui, que engraçado. Fátima abandonando Bonner para fazer programa. Que tipo de programa, né? Logicamente que é o programa da Fátima, o encontro com Fátima Bernardes, que passa aí, acho que pelas manhãs na TV aberta, né? Aqui nós temos duplo sentido ou ambiguidade? Isso mesmo, ambiguidade. Ou não, duplo sentido, porque foi proposital, provocar o humor, o riso, né? Foi proposital, que nós temos um caso de duplo sentido. E aqui, essa é conhecida da Gisele Bündchen. Sinto falta da galinha da minha mãe, do peixe do meu pai e da energia do povo brasileiro. Nessa frase aqui, ó, sinto falta da galinha da minha mãe, é que fica a ambiguidade, a confusão de sentido. Na verdade, isso aqui foi provocado por um outro problema linguístico que é chamado cacofonia, quando gera uma certa confusão sonora nas palavras, né? A galinha da minha mãe. E essa aqui? Um policial veio aqui em casa dizendo que os vizinhos estão reclamando porque meu cachorro corre atrás das pessoas de moto. Aff, que povo doido, meu cachorro nem tem moto. E aqui? Duplo sentido ou ambiguidade? Duplo sentido, isso mesmo. Duplo sentido ou ambiguidade aqui? Placa em um café. Os clientes que acharem nossas garçonetes mal-humoradas devem ver nosso gerente. E aqui? Ele é mais mal-humorado ainda, não é? Aqui nós temos um caso de isso, duplo sentido. Na vitrine de uma loja de eletrodomésticos. Não mate sua mulher. Deixe que nossa máquina de lavar faça o trabalho sujo. E aqui, duplo sentido ou ambiguidade? Exatamente. Duplo sentido, gerou graça, gerou humor. E aqui, manchete em um jornal de Uberaba. Aberta a exposição de animais em Uberaba. Ministro da Agricultura presente. Esses jornalistas têm uma linguagem, hein? Sarcástica e irônica demais. O que nós temos aqui? Um exemplo de ambiguidade ou duplo sentido? Duplo sentido, porque foi proposital, não gerou confusão, né? Nós temos exemplo de duplo sentido. Isso. Olha essa aqui. Dei uma bruta topada, a galinha falando pro seu filhinho. Que foi, mãe? Dei uma bruta topada. Agora que eu estou com esse galo na cabeça. Aí o marido da galinha ouve lá de longe. Com um belo galo na cabeça, diga, quem é esse miserável? A palavra galo aqui é que exerce diferentes sentidos, não é? Tem o galo promovido por uma pancada na cabeça e o galo no sentido de animal, do outro animal. Estou me dispersando aqui. A partir dessa tirinha do galo, a gente parte para essa outra aqui, que é a propriedade que as palavras têm de terem diferentes sentidos. E a gente parte para outra propriedade, que é chamada polissemia e homonímia, que são também características diferentes das palavras. Polissemia é uma coisa, são os vários sentidos que uma mesma palavra tem, e homonímia são palavras diferentes, com significados diferentes, mas que são escritas ou pronunciadas de maneira igual, certo? Por exemplo, eu odeio estes pneus. E no outro, eu adoro esses pneus. Pneuzinhos na primeira acepção é uma coisa, né? São as protuberâncias que nós mulheres e alguns homens também têm. E esses pneus ali no sentido real da palavra, no sentido denotativo da palavra. Aqui nós temos um caso de polissemia ou homonímia. Vocês vão saber responder isso depois dessas explicações aqui posteriores. O que é polissemia? É a multiplicidade significativa de um mesmo significante, ou seja, uma mesma palavra que tem diferentes significados. Por exemplo, a palavra coroa, né, que significa ornamento de forma singular sobre a cabeça, como um signo de soberania ou nobreza, como emblema de vitória, como enfeite, etc. Qualquer estrutura ou elemento que se assemelhe a uma coroa. E também pode significar indivíduo de meia idade ou já em trânsito para a velhice. Então, é uma mesma palavra, a mesma palavra coroa, que tem diferentes significados. Olha a palavra ponto, como é a mesma palavra que tem diferentes significados, uma mesma palavra com vários significados.
O ponto de ônibus é ali. Ele só marcou um ponto na prova. Eu levei um ponto no dedo. Use o ponto final ao finalizar os períodos. Percebam? A mesma palavra, polissêmica, com vários sentidos. O ponto é uma palavra super polissêmica. Olha aqui, ó. Ponto de pontuação, ponto de ônibus de táxi, ponto pode ser uma mancha, ponto de costura, ponto de comércio, ponto de registro no trabalho, assunto, lugar, unidade de medida, grau. Ó, é uma palavra super polissêmica, assim como também a palavra coisa no língua portuguesa, não é? Tem uma infinidade de significados. A palavra gato aqui, uma palavra gato, a mesma palavra exerce diferentes significados. Meu gato desapareceu. Meu gato Basílio, né? Voltou. No tempo desse ele desapareceu, mas agora ele já voltou, tá aqui em casa. Acabou de pular aqui no meu computador. Então, meu gato desapareceu, no sentido real da palavra. Mamífero desapareceu. Mas olha como a mesma palavra pode ser usada em outro contexto. Meu namorado é um gato. Significa que ele é bonito, atraente. Vejam que as palavras polissêmicas, elas possuem uma relação de sentido. Então, por que eu chamo alguém bonito, muito bonito, atraente, de gato? Porque os gatos são bonitos e atraentes. Então, há uma relação de sentido entre a palavra original e as suas polissemias. E, por último, temos ainda, meu vizinho tem um gato de energia. Ou seja, aquele crime de roubo de energia. Por que chamamos esse tipo de crime de gato? Pensem aí, o que tem a ver o crime de roubar energia com a palavra gato, com o gato mamífero? Os gatos são o quê? Espertos, sagazes. Quem comete esse tipo de crime quer dar uma de esperto para cima da polícia, passar a perna no outro, roubar o outro, que é um costume dos gatos. Então percebam que não é uma coisa aleatória. Há uma relação muito forte de sentido entre as palavras polissêmicas. Elas não são desregradas, né? Desgarradas, melhor dizendo, uma das outras. Então, é muito diferente a polissemia da homonímia. Eu acredito que vocês entenderam o que é polissemia, né? A mesma palavra que tem diferentes sentidos. Homonímia é origem distinta. Apenas a pronúncia ou a escrita das palavras é que são idênticas. Por exemplo, aqui, ó, caçar e caçar. As duas, percebam que tem a mesma pronúncia, são escritas de maneira diferente, mas tem a mesma pronúncia. Caçar com C cedilha, perseguir animais silvestres. Caçar com SS, anular, revogar. Homografia, né? Quando as palavras são idênticas na escrita. Realizou-se de diligência para a elucidação do crime. O aluno estuda direito penal com diligência. O começo do filme é essencial para o seu entendimento. Eu começo a pensar que nada disso vale a pena. Ó, diligência aqui na primeira frase, diferente de diligência na segunda. Apenas escrita da mesma maneira, mas os significados são diferentes. O começo do filme, eu começo a pensar. Aqui eu tenho um substantivo, aqui eu tenho um verbo. Nesse caso aqui, o último, muda um pouco a pronúncia, né? Começo e começo. Muda a pronúncia, mas a escrita é idêntica. Então, ela é uma homonímia parcial. Vejam bem a diferença. Ele casa amanhã e vai para casa no domingo. A pata estava com a pata machucada. Perceba, no primeiro caso, ele casa amanhã e vai para casa no domingo. Tenho aqui um caso de polissemia ou homonímia? Homonímia. Ele casa amanhã, casa é uma coisa, não é? E casa no domingo, segundo o caso aqui, eu tenho um verbo. Aqui eu tenho dois verbos, na verdade. Ele casa amanhã e vai para casa no domingo. Não, tem um verbo aqui na primeira e um substantivo na segunda. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São palavras homônimas, né? A pata estava com a pata machucada. Percebam, eu tenho aqui um caso. A pata estava, é o substantivo pata, o animal, com a pata machucada, o membro do animal. Vejam que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tem palavras aqui homônimas. Nesse caso, são todas homônimas perfeitas, porque são escritas e pronunciadas de maneira idêntica. Outros casos de homonímia, sessão e sessão. Essa sessão aqui é de horário,
Essa é de divisória, e essa vem do verbo ceder, de fazer uma concessão. Sela e sela. Essa primeira tem sela de assento no cavalo, e essa sela de prisão. Cesta, cesta e cesta. Vejam, todas com a mesma pronúncia. Cesta numérica, né? Cesta, aquele objeto de amparar, de guardar outros objetos ou frutas. E cesta, por último aqui, que significa cochilo, tirar um cochilo. Tem um quadro do Van Gogh que tem um trabalhador dormindo em cima de um monte de trigo. O quadro se chama Cesta. Ele estava tirando um cochilo no momento do almoço. Então, todas essas palavras aqui, eu percebo que elas não têm nada a ver uma com a outra. Elas não têm relação de sentido uma com a outra. Apenas, coincidentemente, por razões etimológicas, elas possuem a mesma escrita ou a mesma pronúncia, mas elas entre si não possuem nenhuma relação de sentido. Por isso, elas são chamadas homônimas. São palavras diferentes com o mesmo nome, grafia ou pronúncia. Casa, um momento é verbo, no outro é substantivo. Pata, feminino de pato, gênero e depois membro do animal, lá em cima nos casos, né? Então, polissemia e homonímia possuem essas diferenças. Polissemia é uma única palavra que tem seu sentido alargado através do tempo, adotando outras acepções além daquela original. E homonímia são várias palavras distintas, devido às razões históricas, apresentam significados diferentes, apesar da grafia ser semelhante. Agora vamos ver se vocês perceberam. Polissemia ou homonímia aqui? Use e sai. Saia de dia, saia de noite, saia de si. Isso mesmo, aqui temos um caso de homonímia. Verbo sair e a palavra sai, o substantivo saia, né? Os termos não possuem relação nenhuma de origem, na sua origem, mesmo possuindo semelhanças gráficas e fonéticas. O sentido aqui é denotação, né? O sentido denotativo. Use, saia. Saia de dia, saia de noite, saia de si. E nessa aqui? Na liquidação havia muitas roupas baratas. E nessa, encontrei 3 baratas na cozinha. Eu tenho aqui uma relação de polissemia ou de homonímia? Na liquidação havia muitas roupas baratas. Essas baratas têm alguma relação com as baratas na cozinha? Não. Então, nós temos aqui um caso de homonímia. Coincidentemente, a barata da primeira é escrita igual baratas da segunda, mas uma não tem nada a ver com a outra. Agora, percebam esse outro exemplo aqui, ó. Então, aqui, como vimos, é um caso de homonímia, não de polissemia, pois os termos não possuem qualquer relação com a sua origem. Agora, veja esse outro exemplo. Desistiu do café, pois havia uma barata no açucareiro. E essa menina mais parece uma barata tonta. Vejam que agora eu tenho uma relação de semelhança entre uma palavra e outra. A mesma palavra barata aqui e aqui, ó. Desistiu do café, pois havia uma barata no açucareiro. Essa menina mais parece uma barata tonta. Qual a relação de semelhança de sentido, relação semântica mesmo, entre essa barata e essa aqui? Aqui é a barata no sentido original, né? Sentido denotativo, uma barata de verdade no açucareiro. Essa menina mais parece uma barata tonta, porque as baratas andam, né, sem direção fixa. Então, há uma associação entre a palavra barata e a outra palavra barata, com o animal, com o inseto barata, você parecer uma barata tonta, entendeu? Aqui eu tenho um caso, então, de polissemia, né? A mesma palavra com diferentes significados, ok? E aqui? Ônibus tem assento? Depende da hora que você toma. Assento. A Mônica queria saber se a palavra ônibus tinha acento gráfico, não é? E o Cascão entendeu que era acento de ônibus. Aqui, nessas confusão, tem um caso de polissemia ou homonímia? Respondam aí. Exatamente, tem um caso de homonímia. Uma palavra não tem nada a ver com a outra. São apenas, coincidentemente, pronunciadas de maneira idêntica. E caiu no Enem, última aqui. Depois eu vou fazer o outro slide com as próximas concepções de sentido das palavras. Vamos ver se vocês acertariam. Questão de Enem, hein?
Olha aqui, a charge. Rede social. Rede social aqui em casa é outra coisa. Olha aí, é uma rede com toda a família, a mãe, o pai, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e os 8 filhinhos juntos. Então, aqui sim é uma rede social. Vamos ver se vocês responderiam. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. No contexto da ilustração, a frase proferida recorre a: letra A, polissemia, ou seja, aos múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia de que pretende veicular. B, ironia, para conferir um novo significado ao termo outra coisa. C, homonímia, para opor, a partir do advérbio de lugar, o espaço da população sobre o espaço da população rica, a população pobre e o espaço da população rica. D, personificação, para opor o mundo real pobre ao mundo virtual rico. Ou letra E, antonímia, para comparar a rede mundial de computadores com a rede caseira de descanso da família. E aí, o que vocês marcariam? Tenho certeza que vocês acertaram. Exatamente, letra A, polissemia, a palavra rede social. Veja que a palavra rede, ela tem diferentes sentidos, é a mesma palavra com diferentes sentidos, mas ela possui uma relação semântica, né? Rede, aquilo que guarda, que ampara, que reúne pessoas. Que vem de rede de pescar, rede de computadores, rede social, não é? Todos os sentidos da palavra, essa rede mesmo no sentido de, né, a rede no sentido da charge, né? Que é um objeto para dormir. Então vejam que todos eles é no sentido de reunir, de guardar, de amparar. Há uma relação semântica. Então realmente vocês estão certos. Letra A. Ok? Eu vou deixar esse outro assunto para o outro vídeo para não ficar tão cansativo, ok? Então, assim, eu vou postar alguns exercícios para vocês responderem na plataforma, alguns exercícios em PDF ou em Word, eu vou ver como que fica melhor para eu postar lá. Aí vocês têm que responder, tirar uma foto e me enviar, ok? Não sei quanto tempo a gente vai ficar nessa suspensão de aulas, que depois eu poderia pegar com vocês também, mas a gente pode aguardar. E fica para vocês responderem também o módulo 4 da apostila, tá? Com esse mesmo assunto que eu dei aqui. Certo, gente? Muito obrigada pela atenção. Qualquer dúvida, me pergunta aqui, tá? Que eu respondo para vocês na hora. Foi um prazer. Beijinho. Tchau, tchau.